Como montar uma carteira vencedora no longo prazo em apenas 10 minutos. É isso que eu vou te ensinar no vídeo de hoje. Fala pessoal, que tá falando é pro Guedes, economista, criador do canal, e já sabe, né? Investidor topo, já deixa o like agora na confiança, que não é investidor topo, guarda esse like. Quando você aprender alguma coisa nova no vídeo, lembra de mim, deixa o like. Então sem mais delongas, bora pro vídeo. Se você quer aprender a investir no exterior, diversificar o seu patrimônio do risco Brasil e proteger o seu dinheiro dele, esse vídeo é para você. Hoje eu vou mostrar uma carteira que vai te trazer exposição a dólar, a imóveis e mercados emergentes e desenvolvidos, utilizando a estratégia de ETFs, que é muito rápida de ser utilizada, demanda pouco tempo e é super eficiente. Antes de contar quais são os ativos, eu quero te mostrar do porquê essa alocação ela é funcional. Primeiro, porque a gente vai estar tirando nosso dinheiro do Brasil, vai ter seu dinheiro em moeda forte. Esse aqui é o primeiro ponto. O segundo ponto é que você não vai estar alocado só em ações, vai ter investimento em imóveis, vai ter investimento também em ações e, claro, você também vai investir em mercados de países fora dos Estados Unidos. Terceiro ponto é uma estratégia simples com apenas 7 ativos que cobrem uma alocação mundial e uma estratégia eficiente porque ETFs têm baixo custo quando você sabe escolher eles. E o melhor de tudo é que ele serve para uma pessoa normal que não precisa ficar acompanhando o mercado todo santo dia. Então é uma estratégia muito voltada para quem tem pouco tempo, como já deu para perceber no começo do vídeo. Então vamos separar primeiro esse vídeo em partes. A parte 1 é que parte vai compor a espinha dorsal, a coluna vertebral aqui da nossa carteira. São a parte de estoques nos Estados Unidos, que são as ações. Então, o primeiro ETF é sem alocações nos Estados Unidos. O primeiro ativo dessa carteira é o VOO, que ele vai ali comprar o S&P 500. Então, sim, o S&P 500 é um ativo que cabe em toda a carteira, tá? Ele vai comprar as 500 maiores empresas dos Estados Unidos, as famosas large caps, e você vai estar exposto ao maior mercado do mundo, as maiores empresas do mundo. Apple, Google, Tesla, Nvidia, Amazon, Microsoft. Então, assim, é um baita ETF. Ponto importante aqui, você nunca compra um ETF pelas empresas que estão dentro, tá? Isso aqui eu quero deixar bem claro para você. Você vai comprar sempre a estratégia que está seguindo. Historicamente, a estratégia do S&P 500, que é o principal índice norte-americano, foi uma das estratégias mais vencedoras que a gente teve no longo prazo. Então, o primeiro ativo que a gente vai estar colocando em carteira é exatamente isso aqui que está aqui na nossa tela, que é o VO, o VUL, tá? Pega as 500 maiores empresas dos Estados Unidos. O segundo ETF é o IJS, que ele vai pegar as small caps de valor, ou seja, é a estratégia ali amplamente divulgada pelo Eugene Fama, que é a estratégia do Three Fact Model, que é uma estratégia de Factor Investing, estratégia em fatores, basicamente, tá? Que basicamente ele vai ser, as empresas são separadas entre valor e crescimento, value e growth. O que é que a gente utiliza como métrica de valor? Primeiro é book to price, que basicamente são empresas que são mais baratas. Segundo, empresas que a relação preço sobre lucro também esteja mais barata. E terceira, price to sales, que é preço sobre vendas, que ali a gente vai ver também se a empresa está performando bem frente às suas vendas. Então isso caracteriza uma empresa por ser uma empresa de valor, uma empresa mais barata do que uma empresa de crescimento, com múltiplos mais baixos. Então a estratégia do Three Factor Model do Fama leva em conta o mercado que a empresa está inserida, se é empresa de valor ou crescimento, nesse caso é uma empresa de valor, e o tamanho da empresa, se é small, mid ou large cap, nesse caso small cap. Então aqui a gente está pegando as pequenas empresas de baixa capitalização no mercado americano que sejam de valor, tá? Quando você pega um histórico de longo prazo, historicamente as small caps de valor foi que tiveram melhor retorno frente aos outros grupos de ações. Então é o segundo ETF da nossa lista. E aí já vou até adicionar ele dentro do nosso gráfico aqui, que é o IJS. Então aqui adicionamos o IJS dentro da nossa carteira. Vamos para o terceiro ativo. O terceiro ativo é o VTV. É também um ETF de fatores. Aqui a gente não vai estar pegando as small caps de valor. Aqui é a mesma estratégia, empresas mais atrativas, mais baratas, com múltiplos mais baixos, só que em vez de ser small cap, é large cap de valor. É o terceiro ETF com também taxas bem baixas comparado ao Brasil, que a gente vai estar alocando na nossa carteira. E só para passar pela taxa dos ETFs, que eu não havia passado no começo, o VO, que foi o primeiro, é uma taxa de 0,03%, é uma taxa muito baixa. O segundo, que é o IJS, que a gente já havia falado, é uma taxa de 0,18, também muito baixa, até comparado com os ETFs que a gente tem aqui no Brasil. E o VTV tem uma taxa de 0,04. Então, taxas muito baixas, que são ETFs excelentes para a gente ter em carteira. E agora, estou adicionando também o VTV. Em verde, claro, é o VO. Em verde escuro é o VTV e em vermelho o IJS. Uma coisa bem interessante de notar é que o IJS, por ser empresas menores, ele é bem mais volátil do que os outros. Então note que quando sobe mais e quando cai também, cai mais também, tá? E aí a gente vai para a parte 2 da nossa carteira. A gente saiu do corpo, vamos agora para a parte mais
individualizadas. Então a gente começa ali pela parte de investimento em imóveis nos Estados Unidos, os famosos REITs. São mais interessantes do que os fundos imobiliários porque são ativos que distribuem 90% dos lucros e não é fundo, é empresa. Então consegue se alavancar, tomar dívida para poder crescer. Então é um baita ativo que eu gosto de ter em carteira, tá? E não, você não vai precisar estar comprando imóvel em Miami para poder ter um bom ativo em carteira. Você vai comprar tudo isso via ETF também. Primeiro de tudo é o SCHH. Quero só contextualizar você que lá nos Estados Unidos a gente tem diferentes setores, são mais de 10 segmentos diferentes. E basicamente o que acontece é que a gente precisa fazer um filtro entre os melhores REITs. E uma das primeiras características que a gente utiliza é que a gente não compra REIT de mortgage, de hipoteca, que são os famosos FIIs de papel, digamos assim. A gente sempre compra os de tijolos, que são os REIT de equity. E o que acontece é que o SCHH ele vai replicar esse universo dos REITs de tijolos, dos REITs de equities. Então, é um bom ativo para ter em carteira. Então, você vai ter acesso ao mercado americano exposto em diferentes segmentos, como, por exemplo, shopping, galpão, lajes, escritórios, centro de diversão, cassino, self-storage. Então, você está amplamente diversificado. Pedro, por que isso é bom? Porque você não sabe qual vai ser o melhor setor que vai performar nos próximos anos. Então, logo de cara, você já começa assim a estar exposto a todo o mercado. Você não vai ficar de fora do que melhor performar historicamente. E aqui eu coloco também o SCH dentro da nossa carteira. E ali, o SCHH estava caminhando muito bem até a pandemia. Depois da pandemia, ele não conseguiu acompanhar tanto quanto as ações. Mas isso totalmente explicável porque os juros americanos estavam altos, o imóvel sofre muito com juros altos. Mas quando os juros baixar, pode ter certeza que esse tipo de ativo tende a performar muito bem. E outro ETF que eu gosto também é um ETF de fator, só que de REITs, que é aí que a gente vai estar pegando os REITs de maior tamanho de mercado. Historicamente, os REITs que deram maior desempenho nos Estados Unidos foram os REITs de equity, que tinham baixo dividend yield, maior preço FFO, ou seja, REITs mais caros, e também os REITs com maior tamanho de mercado, maior valor de mercado, os maiores. O nosso segundo ETF dessa parte é o XLRE, que ele vai comprar exatamente os maiores REITs de equity que a gente tem selecionados. Então já vamos colocar lá na nossa planilha. E aí, só puxando um pouquinho das taxas para vocês, o SCHH tem uma taxa ali de 0,07, muito baixa, e o XLRE a gente tem uma taxa ali de 0,09. Então, note que são taxas muito baixas. E adicionando o XLRE na nossa carteira, note que ele teve um desempenho até melhor do que o SCH. Como eu disse, historicamente, um dos fatores que contribuiu para os melhores REITs era o tamanho. REITs maiores, tamanho valor de mercado, performaram melhor. A gente consegue ver exatamente isso quando a gente compara o XLRE junto com o SCHH. Eu vou até tirar aqui os outros para vocês entenderem isso. Note que o XLRE, que é o que está em roxo, ele tem uma performance ali melhor do que o SCHH, tá? E a terceira parte desse vídeo é a exposição ex-Estados Unidos, ou seja, a exposição fora dos Estados Unidos. O primeiro ETF fora dos Estados Unidos é o VEA, ele busca investir em países desenvolvidos fora dos Estados Unidos, como por exemplo, Austrália, Reino Unido, Japão, Alemanha. Então ele vai estar comprando países desenvolvidos fora dos Estados Unidos. É uma possibilidade de você estar se expondo a diferentes ativos ao redor do mundo. E aqui está o VEA na nossa carteira. E o segundo ETF da parte de exterior são os small caps de valor, só que agora ex-Estados Unidos, fora dos Estados Unidos. É um ETF mais agressivo, com foco em empresas de pequeno valor ali na Ásia, Europa e Oceania. Ele vai pegar as menores empresas de valor. É bem mais agressivo do que o VEA, por exemplo. Ele tem uma performance histórica muito boa e adiciona a questão de geografia e a questão de tamanho de mercado para nossa carteira global. E aí, comparando o AVDV com o VEA, a gente consegue ver que ele tem uma performance acima. Ele descola mais do que o VEA. Por quê? Porque ele tem até um risco maior. Quando cai também mais. Então, basicamente, isso aqui ficou a estratégia da nossa carteira. Cara, vamos lá. Deixa de selecionar todo mundo, ou seja, para que todos apareçam. E vamos lá, convenhamos aqui. Você está aprendendo bastante coisa que você nem sabia sobre esses ETFs. Então, me ajuda aqui também. Deixa o like, se inscreve no canal nesse momento do vídeo. Vamos lá, isso ajuda aqui bastante o canal, tá? Então, vamos lá. Quando a gente para ver, é uma carteira que ela tem uma diversidade de ativos, que basicamente uma coisa que me incomoda só um pouquinho aqui é que alguns ETFs são mais novos. Então a nossa janela comparativa de tempo não é a das maiores. Pedro, por quê? Quando a gente olha para ver o VU, ele começou em 2010, mais antigo, o IJS 2000, então até um tempo maior, bem legal, o VTV 2004, o SH 2011 e o XLRE 2015 e o VEA 2007. Então note que quanto mais janelas de tempo a gente pega, melhor para cá. Essa aqui fica a carteira final com 7 ativos. Lembrando que o que falta nessa carteira para terminar é você saber ponderar o peso.
dá mais peso para um, dá menos peso para o outro. Lembrando que os ETFs mais genéricos tomam peso maior por serem mais seguros e os ETFs mais setoriais tomam peso menor. Então, na nossa espinha dorsal que eu falei, que era VUL, IJS e VTV, o VUL vai ter um peso maior que o VTV e vai ter um peso maior que o IJS consecutivamente. Então, essa é a ordem dos pesos. Quando a gente fala dos REITs, a gente até poderia colocar o XLRE e o SH com os mesmos pesos. Ou daria até um peso maior para o XLRE se fosse o caso, tá? Mas daria para ter um equilíbrio entre esses dois ativos. E na parte de exterior, VEA com peso maior do que a VDV, por ser mais arriscado. Mas também lembre que por ser mais arriscado, tem um risco maior, a chance de retorno também é maior. E quando esses ativos performam bem, eles compensam esse peso menor em carteira. Isso se chama você equilibrar a relação risco-retorno. E aí, se você é aluno do IZT, dentro do nosso módulo 4, você sabe que lá a gente tem uma aula de como você monta uma carteira global, selecionando os melhores ETFs e dando o peso para cada um. Pode ir lá no nosso módulo 4 dentro do IZT, que você vai conseguir conferir exatamente essa aula. Eu vou até deixar o print aqui da aula para que vocês vejam dentro do IZT, tá? Você é aluno do IZT e quer ter acesso a esse conteúdo, preenche o formulário que está aqui embaixo na descrição e aí eu mesmo vou entrar em contato com você para te falar se o IZT é para você, se a gente consegue te ajudar a investir nos melhores ativos no Brasil e no exterior e, claro, ter uma carteira global bem personalizada para a sua realidade. Então, para a gente concluir aqui o vídeo, eu só queria apagar os ativos de acordo com o tempo para pagar os mais novos e deixar os mais antigos para aumentar a nossa linha temporal de análise. Então, o ativo mais novo que a gente tem aqui é o AVDV, eu já vou apagar ele, ó, para aumentar a nossa base comparativa. Então, já apaguei ele. O segundo que eu vou apagar aqui também é o XLRE. Então, apagando o AVDV e o XLRE, a nossa linha do tempo já muda um pouquinho, já fica uma linha do tempo um pouco mais extensa. Uma linha do tempo ó, de 2011, já é bem mais atrativa. Agora, já apagar o resto não faz tanta diferença assim, mas note que no longo prazo, bons ativos tendem a performar bem, alguns mais e outros menos. Lembrando que dentro de cada ETF desse temos centenas de empresas, tá? E o estudo do BS mostrou que 0,25% de todas as ações do mundo geram metade da riqueza das bolsas. Então assim, você não sabe qual vai ser o ativo que vai melhor performar nos próximos anos, mas sabe que poucos ativos são que vão dar maior riqueza. Por isso que uma estratégia de ETFs já vai lhe deixar exposta a esses ativos, porque se você não tivesse exposto a esses ativos que vão performar mais lá na frente, você perderia boa parte da riqueza que foi criada. Então, o grande ponto aqui é que ao você estar exposto a ETFs, você vai sim estar exposto aos melhores ativos que vão performar mais lá na frente. Esses ativos já vão estar inclusos na sua carteira, mesmo que você nem saiba quais ativos são esses lá na frente. Então, esse foi o vídeo de hoje, foi uma carteira que a gente montou, uma carteira super rápida, com 10 minutos você consegue comprar esse ativo na sua carteira, mas claramente estude, veja se faz sentido para você, se dentro do seu perfil de investidor e com certeza, se você estudando, você entendendo, você vai conseguir montar uma carteira melhor. Lembrando que eu não tenho como falar aqui individualmente para cada um, mas dentro do IZT é exatamente onde eu ensino todo esse passo a passo para quem está lá, tá? Então, quer ter acesso ao IZT? Vai no link na descrição. Muito obrigado por chegar até aqui, obrigado pelo like, se você for investidor topo, se você não foi e chegou até aqui, ajuda com aquele like, é muito importante. Valeu pessoal, é só o começo, até o próximo vídeo.